Oi pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite aí para vocês. Como foi solicitado pela direção da escola, estou gravando esse vídeo aqui para corrigir a prova aberta de vocês, certo? A prova da primeira unidade. Vou comentar todas as questões e vou explicar um pouco da resolução delas. Se restar alguma dúvida ainda, mesmo assim, ainda sobre essas questões, vocês podem entrar em contato comigo ou entrar em contato diretamente com a direção da escola, se assim o julgar que seja a forma mais correta para fazer, certo? Então, vou explicar aqui um pouquinho dessas questões e vamos seguindo com esse conteúdo aqui. Então, tem aqui a prova de vocês, né? Vamos começar aqui pela primeira questão aqui. Então, a acondroplasia é condicionado por um gene dominante que em homozigose provoca a morte antes do nascimento, né? É um caso de gene letal aí. Então, é um caso de gene dominante. Então, quem tem esse gene homozigoto dominante, né? Sei lá, azão, nem nasce. E aí, como eu já tenho comentado com vocês, a acondroplasia, né? Os heterozigotos nascem com aquela condição de nanismo e as pessoas normais são homozigoto recessivo, certo? Então aí ele pergunta a probabilidade de um casal acondroplásico. Então o acondroplásico ele é heterozigoto. Então nesse caso ele está se referindo a que os dois indivíduos são heterozigotos, certo? Então ele está perguntando um cruzamento duplo heterozigoto. Qual a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino e que essa criança ela seja normal? Então, como é que vocês resolveriam essa questão aí? Vocês iriam fazer o cruzamento para descobrir qual a probabilidade de nascer uma criança normal e depois combinariam essa probabilidade, né, a soma de a multiplicação de probabilidades, né, que ele quer uma criança normal e do sexo masculino. Então, nesse caso, vocês vão aplicar a regra do E, que é multiplicar. Então, multiplicar a probabilidade de nascer do sexo masculino vezes a probabilidade de nascer do sexo, ou de nascer uma criança normal, sem a acondroplasia, certo? Então, deixa eu abrir aqui para vocês observarem, né? Deixa eu sumir aqui. Estão vendo aqui no cantinho, olha, tá essa resposta, olha. Então ele quer aqui o cruzamento entre dois indivíduos acondroplásicos, né? Então eles são duplo heterozigotos. Então ele quer que você faça um cruzamento azão-azinho com cruzamento azão-azinho. Então nesse cruzamento pode nascer um indivíduo azinho-azinho, azão-azinho e azão-azão. Professor, por que o senhor não colocou aqui o azão-azão? Porque a questão está afirmando que os acondroplásicos morrem, certo? Antes do nascimento. Se ele está dizendo que eles querem saber a probabilidade de uma criança que nasça viva, então, como você já sabe que o azão-azão ele morre, ou seja, o azão-azão ele nem nasce, então essa probabilidade de nascer azão-azão ela já é descartada, né? Então aí deveria ser como um quarto azinho-azinho, 2/4 azão-azão e 1/4 azão-azão. Mas ele está perguntando qual é a probabilidade de que essa criança nasça e nasça normal. Se ele já está falando que qual a probabilidade dela dela nascer, então você já desconsidera a probabilidade dela ser azão-azão. Se ela vai nascer, ela não tem como ser azão-azão, correto? Então, nesse caso aí, você vai eliminar a probabilidade de ser azão-azão. Então, você só vai considerar a probabilidade dela nascer ou normal ou acondroplásica, certo? Já que se ela não tem como nascer, se azão-azão ela não nasce. Então, você elimina essa probabilidade. Então, as possibilidades que ficam é ela nascer azinho-azinho, que é de 1/3, e ela nascer azão-azinho, que é de 2/3, né? Se ela nasce acondroplásica, seria a probabilidade de 2/3. Mas como ele pergunta a probabilidade dela nascer normal, então você vai considerar 1/3, que é a probabilidade dela nascer normal, e ele quer saber se ela ser normal e do sexo masculino. Qual é a probabilidade de nascer no sexo masculino? Ou nasce do sexo masculino, ou nasce do sexo feminino. Então a probabilidade é de 50% para cada, ou seja, de 1/2. Então você vai fazer o quê? 1/3, que é a probabilidade dela nascer normal, e multiplicar pela probabilidade dela nascer do sexo masculino, que é 1/2. Então 1/3 vezes 1/2 dá 1/6. Então a resposta aqui é a letra D, 1/6.
certo? Então a probabilidade dessa criança nascer do sexo masculino e nascer normal é de 1/6. Então, primeira questão, a resposta é a resposta letra D, certo? Tranquilo aí? Facinho, né? Vamos aqui agora para a segunda questão. A segunda questão afirma o seguinte: o alelo C dominante determina a cor de olhos escuros. Então a pessoa pode ter um olho escuro sendo Czão, Czão, ou sendo heterozigota Czão, Czinho. E o recessivo Czinho determina olho claro. Então a pessoa só nasce com olho claro se ela tiver os alelos Czinho, Czinho, for duplo homozigoto, ser homozigoto, desculpe, recessivo. Um homem que possua os olhos escuros, mas com mãe de olhos claros, se ele tem olho escuro, ele tem pelo menos um Czão. Mas se ele afirma que a mãe dele tem olhos claros, isso é para informar o quê? Que ele herdou um Czinho, certo? Então ele é heterozigoto, Czão, Czinho de olhos escuros. Casou-se com uma mulher de olhos claros. Se ela tem olhos claros, então a gente já sabe que o genótipo dela é Czinho, Czinho, cujo pai possui olhos escuros. Determine a probabilidade de nascer uma menina de olhos claros, certo? Então ele quer saber a probabilidade de nascer uma menina de olhos claros. Então, qual é o cruzamento que a gente vai fazer aqui? Deixa eu sumir aqui para vocês poderem ver a resolução aqui. Então, observe aqui. Se o sujeito ele tem olhos escuros, mas ele é filho de mãe de olhos claros, então ele é Czão, Czinho. Se a mulher tem olhos claros, ela é Czinho, Czinho. Então, ele quer que você faça esse cruzamento aqui. Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Quando eu faço esse cruzamento, eu descubro o quê? Que ela pode nascer ou Czão, Czinho ou Czinho, Czinho. Então, ela tem 2/4 de chance de nascer Czão, Czinho e 2/4 de chance de nascer Czinho, Czinho. Ou seja, ela tem metade da chance de nascer com olhos escuros e metade da chance de nascer com olho claro. Mas a questão ela quer saber o quê? Qual a probabilidade de nascer de olhos claros, Czinho, Czinho, e ser uma menina? Então, qual a probabilidade de ser menina? A probabilidade de ser menina é de 1/2, como a gente já tinha visto na questão anterior. Ou nasce menino ou nasce menina. Então é de 1/2. Então eu vou pegar a probabilidade de olhos claros, a regra do I, vou pegar a probabilidade de olhos claros e multiplicar pela probabilidade de nascer menina. Então aqui seria 2/4 vezes 1/2. Né? Simplificando isso aqui dá 1/4. Que como ele deu aqui em porcentagem, dá aqui a porcentagem de 25%. Então a resposta aqui nesse caso é a resposta letra C. Então a probabilidade de nascer uma menina, nesse caso aqui, é de 25%. Nascer uma menina de olhos claros, ou seja, a regra do I. Então você vai calcular a probabilidade de nascer de olhos claros desse cruzamento e multiplicar pela probabilidade de ser menino. Então nesse caso aí, essa probabilidade é de 25%, certo? Facinho aí também. Então a resposta será aqui no caso letra C, certo? Resposta letra C. Vamos passar aqui agora para a próxima questão, a terceira questão. Quando dois alelos expressam, então ele afirma aqui, quando dois alelos expressam suas características, faltou um ozinho, estando em heterozigose, estamos observando um caso de... Então, quando dois alelos expressam suas características estando em heterozigose, então você tem lá dois alelos, um para uma característica, o outro alelo para outra característica. Quando você está em heterozigose, ou seja, você tem um alelo de cada, e eles expressam suas características assim, estamos observando um caso de... Então, letra A, alelos letais. B, dominância completa. C, dominância incompleta. Letra D, epistasia. E letra E, codominância. Então, nesse caso aí, alelos letais não é que os alelos letais eles se referem quando você tem uma condição e um dos indivíduos morre, né? Então não é esse caso. Dominância completa não é, porque em dominância completa você expressa uma característica ou outra, e em heterozigose você expressa só a característica do alelo dominante, então não apresenta a característica dos dois. Na letra C, é um caso de dominância incompleta. Não é dominância incompleta nesse caso, né? Porque não é uma característica intermediária. Ele está dizendo que apresenta as duas características dos dois alelos. D, não é um caso de epistasia também, que nem caiu nesse assunto, né? Letra E, um caso de codominância, ou seja, você tem
dois alelos heterozigotos expressando as características que eles determinam. Então, nesse caso aí, a gente tem a resposta, a letra E é um caso típico de codominância, certo? Vamos passar agora aqui para a quarta questão. A quarta questão afirma o seguinte: quando um mesmo gene condiciona várias características em um indivíduo, ou seja, determina um conjunto de fenótipos diferentes, estamos diante de um caso de A. Alelos múltiplos, B. Pleiotropia, C. Codominância, D. Penetrância incompleta e E. Um caso de variação descontínua. Então, nesse caso, não é um caso de alelos múltiplos, né? Está falando quando o mesmo gene condiciona várias características, então está falando de um único gene, não é um caso de alelos múltiplos. É um caso aqui, nessa questão, temos um caso de, sim, pleiotropia. Os alelos pleiotrópicos são aqueles que determinam uma série de características diferentes a partir de um mesmo alelo, né? Não é um caso de codominância, que era o caso da alternativa anterior. Não pode ser um caso de penetrância incompleta, nem um caso de variação descontínua nesse caso, né? A variação descontínua ela trata de uma característica, a penetrância ela vai tratar de porcentagem de expressão de um gene em determinada população, que essa questão não se refere a isso. Ela está se referindo especificamente a um caso de um gene que condiciona várias características em um mesmo indivíduo, ou seja, determina um conjunto de fenótipos diferentes. Então, você tem por exemplo, pode ter um gene que determina a cor dos olhos, cabelo, sei lá, surgimento de dedos na mão. Aí é um caso típico de pleiotropia, certo? Então, nesse caso aqui temos a alternativa B. Então, tá aí a quarta questão, né? Vamos passar agora aqui para a quinta questão. Marque a alternativa que explica corretamente o motivo pelo qual pessoas com o tipo de sanguíneo AB são chamadas de receptoras universais. Então aqui a gente vai marcar a característica que determina que essas pessoas tenham essa condição aí de serem receptoras universais, certo? Então vamos aqui. Letra A. Pessoas do sangue do tipo AB apresentam aglutininas anti-A e anti-B e por isso não ocorre aglutinação em contato com nenhum tipo sanguíneo. B. Pessoas com sangue tipo AB não representam aglutinogênio e por isso não ocorre nenhuma reação de aglutinação. Letra C. Pessoas com sangue do tipo AB possuem os aglutinogênios AB e além de aglutininas anti-A e anti-B, podendo assim receber qualquer tipo sanguíneo. D. Pessoas com sangue do tipo AB não possuem nenhum aglutinogênio, sendo assim não ocorre reações de aglutinação. Letra E. Pessoas com sangue do tipo AB não apresentam nenhuma aglutinina e por isso não ocorre a reação de aglutinação. Então, aqui no caso da alternativa A, pessoas do tipo AB apresentam aglutininas anti-A e anti-B, não está errado, elas não apresentam aglutininas. Pessoas do sangue B, letra B, pessoas com sangue tipo AB não apresentam aglutinogênio, por isso não ocorre aglutinação, não é esse o caso. Pessoas com sangue do tipo AB possuem os aglutinogênios AB, além das aglutininas anti-A e anti-B, ela não apresenta aglutininas, está errado. Pessoas com sangue do tipo AB não possuem nenhum aglutinogênio, sendo que não ocorre reação de aglutinação, também está errado. Então a alternativa certa é a letra E. Pessoas com sangue do tipo AB não apresentam nenhuma aglutinina e por isso não ocorre nenhuma reação de aglutinação. Então a resposta aqui correta é a alternativa é a letra E. Então a quinta resposta aqui é a fica aqui aparecendo, né? Pessoas com sangue do tipo AB não apresentam nenhuma aglutinina e por isso não ocorre nenhuma reação de aglutinação. Então aqui a resposta da quinta questão é a resposta alternativa letra E. Certo? Vamos passar para a sexta. Quando uma característica é determinada por 3 ou mais alelos de um gene, dizemos que se trata de um caso de. Então, quando a característica é determinada por 3 ou mais de mais alelos, mais de um alelo, dizemos que se trata de letra A, epistasia, letra B, dominância, C,
recessividade. D. Pleiotropia. E. Polialelia. Então, epistasia nem caía na prova, né? Então não pode ser a letra A. Não tem nada a ver com a questão de dominância aqui. Ela está tratando assim, ela tá tratando aqui de quando uma pessoa tem uma característica determinada por mais de um alelo, né? 3 ou mais alelos. Então, dominação a pessoa pode ter uma característica determinada por mais de um alelo e ser dominante. Recessividade é a mesma coisa para a letra B. Pleiotropia não é esse caso. Pleiotropia é o caso quando um alelo determina várias características. Aí ele está falando de uma característica determinada por vários alelos. Então, nesse caso aqui, olha, só pela palavra vocês já poderiam saber que era a letra E. Poli significa muito, alelia vem de alelos. Então, nesse caso aqui, é um caso de polialelia, ou seja, vários alelos determinando uma única característica. Então, aqui é a sexta questão. Temos aqui que a resposta é a letra E, certo? Aí fácil também. Só de vocês irem pela lógica da palavra polimorfos, alelias, alelos, você já mataram essa questão tranquilamente. Vamos aqui para a sétima questão, certo? A sétima questão afirma o seguinte: o pai de Alice pertence ao grupo B, enquanto sua mãe pertence ao grupo sanguíneo A. Sua avó materna e seu avô paterno possui sangue do grupo O. Assim, a probabilidade de que Alice pertence ao grupo AB é de... Então, ele está dizendo que o pai de Alice pertence ao grupo B, então ele tem um alelo IB, né? Enquanto sua mãe pertence ao grupo sanguíneo A. Então, a mãe tem um alelo, com certeza, um alelo IA. Porque eles podem ser homozigotos, né? Tipo, o pai IB e B, ou eles podem ser heterozigotos, IBzinho e a mãe IAzinho, né? Então tem essas duas condições. Mas a questão sempre entrega para vocês saberem, né? Sua avó materna e seu avô paterno possuem sangue do grupo O. Se eles têm O são Izinho e Izinho, né? Então, se tanto os avós do rapaz, do pai de Alice, como da mãe de Alice são O, então significa dizer que os pais deles são heterozigotos, né? O pai é IBzinho e a mãe com certeza é IAzinho, né? Então ele quer saber qual a probabilidade de Alice ter o grupo sanguíneo AB. Então, deixa eu sumir aqui para vocês verem a resolução, né? Eita, botei uma observação que você queria, falei. Pronto. Então tá aqui, olha. Então ele quer que você faça o quê? Quer que essa questão queria que você fizesse? Fazer o cruzamento dos pais de Alice. Então, a mãe é IAzinho e o pai é IBzinho, porque o pai é B, a mãe é sangue A e eles são filhos os avós dela, né? São O. Então a mãe recebeu um Izinho de uma avó e dos avós, né? E o pai um Izinho. Então aí era que vocês precisavam fazer o cruzamento IA e B, né? Então no cruzamento IA e B pode nascer no cruzamento IAzinho e Bzinho, que é dos pais de Alice, poderia nascer como? Pode nascer um indivíduo IA e B, pode nascer um indivíduo IAzinho, pode nascer um indivíduo IBzinho, como pode nascer um indivíduo Izinhozinho. Então tem 1/4 de chance de nascer cada um desses tipos. Então pode nascer 25% de nascer sangue AB, 25% de nascer sangue A, 25% de nascer sangue B e 25% de nascer sangue O. A questão está perguntando aí qual a probabilidade de Alice nascer com sangue do tipo AB. Então aqui a probabilidade de Alice nascer com sangue tipo AB é de 1/4, que é 25%. Então aqui a alternativa correta é a alternativa E, 25%, certo? Facinho também ali. Então a probabilidade dela nascer aí, ela tinha 25% de chance de nascer igual ao pai, sangue B, 25% de nascer igual à mãe, 25% de nascer AB e 25% de nascer igual aos avós deles. Então nesse caso aí a alternativa, a resposta é letra letra E, 25% de chance de nascer com sangue do tipo AB, certo? Vamos passar aqui para a 8ª questão. Uma mulher RH positivo, heterozigota, tem um filho com um homem RH negativo. Qual é a probabilidade de nascer uma criança RH positiva? Então qual é a chance de nascer essa criança RH positiva? Então vamos lá. Deixa eu sumir aqui de novo. Então se a mulher tem um RH positivo heterozigota, então ela tem os alelos Rzão, Rzinho.
Se o homem tem um RH negativo, significa dizer que ele é Rzinho ou Rzinho. É um caso de dominância simples ainda. Qual a probabilidade de nascer uma criança RH positivo? Então você vai fazer o cruzamento de um heterozigoto, Rzinho, que é a mulher, e Rzinho, que é o homem com RH negativo. Então nesse cruzamento pode nascer 2/4 Rzinho e 2/4 Rzinho. Ele quer saber qual a probabilidade da criança nascer RH positivo. Então ele quer saber qual a probabilidade da criança nascer heterozigoto igual a mãe. Então nesse caso aqui é de 2/4 ou 1/2, metade, que é 50%. Então a resposta aqui da 8ª questão é letra C. Desculpa aqui. A questão aqui é letra C. Certo? Então a probabilidade da criança nascer aqui é de 50%. Ela tem metade de chances de nascer com genótipo igual ao da mãe, 50%, certo? Facinho também. Vamos lá para a 9ª questão. Para que ocorra eritroblastose fetal, obrigatoriamente, então, letra A, ele afirma aqui, o filho deve ser RH negativo. B, o pai da criança deve ser RH negativo e o filho positivo. C, a mãe da criança deve ser RH positivo. Letra D, a mãe da criança deve ser RH negativo e o filho positivo. Letra E, a mãe da criança deve ser RH negativa, assim como o filho. Então a gente já viu que para estimular e surgir essa condição da eritroblastose fetal, a mãe ela deve ser de RH negativo e o filho nascer positivo para ser assim ser sensibilizado, né? E ocorra a produção dos anticorpos pela mãe. Então a resposta aí é letra D, certo? Por último aqui, a 10ª questão, temos o que? Na espécie humana, o traço conhecido como polidactilia postaxial, caracterizado pela presença de um dedo extranumérico, é condicionado por um alelo dominante. Um estudo populacional realizado em diversos países africanos estimou que a penetrância desse alelo é de 64,9%. Marque a alternativa correta. Então, esse é um caso de penetrância incompleta. Então, se ele está dizendo que a penetrância é de 64,9%, ele está dizendo que somente 64,9% dos indivíduos que tenham esses alelos, esses genótipos, eles vão expressar essa característica, certo? Então, trata-se de um caso de penetrância completa, em que 64,9% dos indivíduos apresentam polidactilia. Sim, 64,9% dos indivíduos apresentam polidactilia, mas não é um caso de penetrância completa. Seria penetrância completa se 100% dos indivíduos apresentassem a polidactilia, certo? Letra B, trata-se de um caso de penetrância incompleta, em que 64% dos indivíduos apresentam polidactilia. Não, nesse caso também não é essa alternativa, certo? Na letra C, trata-se de um caso de penetrância completa, não. Na letra D, trata-se de um caso de penetrância incompleta, em que 35% dos indivíduos não apresentam polidactilia. E a alternativa correta aqui é letra E, trata-se de um caso de penetrância completa, em que 31,5% dos indivíduos apresentam polidactilia. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra D. Ou seja, nesse caso aqui é um caso de penetrância incompleta, né, em que 35,1% dos indivíduos eles não apresentam polidactilia, né? Então, como essa questão aqui ela está tratando para a gente saber da condição desses indivíduos, né? No caso do diferencial, né? Quando a gente trata da penetrância incompleta, como é um caso de penetrância incompleta, quando a gente trata de penetrância completa, a gente está querendo saber especificamente dos indivíduos que não vão apresentar essa condição, né? Então aqui a alternativa correta está certinho aqui, letra D, trata-se de um caso de penetrância incompleta. Certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que a gente vê isso. Me mande mensagem que eu discuto isso com vocês, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!